Olá, pessoal. Bom dia. Que Deus abençoe você nesta manhã. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Vida de Fé. Bem-vindos ao programa Vida de Fé. Ficamos felizes com sua companhia. Gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo para fazer uma oração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por mais um programa Vida de Fé. E eu creio que cada vida que está assistindo esse programa será abençoado no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Neste momento, fique atento para ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o pastor Humberto Albuquerque. Olá, pessoal, graça e paz. Hoje, mais uma vez, nós teremos um bate-papo bem legal aqui sobre a Palavra de Deus. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a palavra honra. Tanto honra para Deus, como honra uns aos outros. Nós vamos bater um bate-papo sobre isso aqui. Mais uma vez, hoje nós temos a alegria de receber o pastor Carlos Júnior, mais uma vez aqui com a gente. Pastor, seja muito bem-vindo, foi uma bênção. Na última vez que você esteve aqui, nós falamos sobre o Espírito Santo. E hoje falaremos sobre honra. E eu queria abrir esse momento aí para você saudar o pessoal em casa. Amém. E a gente depois conversar um pouco sobre a questão da honra. Amém. Bom dia, pastor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer grande estar aqui nesse programa Vida de Fé. Bom dia para você que está em casa, nos assistindo. Eu espero, creio e sei que assim será. Você será tremendamente abençoado ao ouvir sobre esse princípio tão poderoso da palavra de Deus chamado honra. Amém. Eu queria começar falando sobre Provérbios capítulo 3, versículo 9, que é a honra em relação a Deus, né? Que eu acredito que poucos cristãos têm dificuldade de honrar a Deus, mas às vezes é bem verdade que a gente tem que entender como se honra a Deus. Em Provérbios 3:9 diz que honra a Deus com as primícias de toda a tua renda e com bens também. Isso. Com bens. Então a honra em relação a Deus a gente sabe que é a adoração, né? A gente sabe que é o andar em integridade, enfim, em honestidade, mas a Bíblia fala especificamente honrar é colaborar para o reino. Isso. Eu queria falar com você, pastor Júnior, sobre esse primeiro ponto, a honra para com Deus. Amém, você ficasse à vontade. Amém. Uma coisa que eu medito muito, eu lembro até de uma ministração que eu ouvi do Senhor, o Senhor pregando. O Senhor disse que estava uma vez orando ao Senhor e uma vez o Senhor perguntou a Deus: Deus, por que você quer o primeiro lugar em nossas vidas? Né? E eu lembro de uma resposta que o Senhor comenta que Deus falou para a sua pessoa. Que Deus disse para o Senhor, disse: olha, eu não quero ser o primeiro, eu sempre fui. Aleluia, isso é importante. Isso Deus é tremendo. Sempre foi. Deus sempre foi o primeiro, Ele não quer o primeiro lugar, esse é o lugar dele, Ele sempre existiu. Na realidade, Ele não pediu para ser primeiro, Ele sempre foi. Sempre foi. Mas vamos lá. E uma vez eu passei muito tempo meditando sobre isso e entendendo o lugar de Deus. Essa questão de colocar a primícia na mão do Senhor. A Bíblia fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio que esse princípio de honra, eu gosto até para ajudar a pessoa que está nos assistindo essa manhã, definir, né, o que é a palavra honra, né? A honra ela tem vários verbetes gregos, hebraicos na Bíblia, né? E amém. Algumas definições só para você entender a raiz do que estamos falando hoje. Amém. Honrar é respeitar, você deve saber disso. Honrar é apreciar, honrar é admirar, é magnificar. Eu gosto dessa definição, é você magnificar quem a pessoa é e o que ela tem. Isso vai ser muito importante para nós nessa manhã. Né? E a coisa mais simples, a palavra mais simples para a palavra honra, e aí vai até entender a questão da primícias, é que honrar é dar valor. Então, quando nós estamos honrando e honrando a Deus, nós estamos dando a Ele o valor que Ele merece. Aleluia. Essa questão de colocar Deus em primeiro lugar, dar a Ele as nossas primícias, seja ela a primícia do nosso tempo, seja ela a primícia da nossa vida,
né? Quando eu comecei a meditar sobre honra, eu comecei a desenvolver o hábito de colocar Deus como o primeiro pensamento meu do dia. Dar a Ele essa primícia de ser o primeiro no meu dia, meu primeiro pensamento, mas também honrar o Senhor com nossos bens. Amém. Né? É um privilégio poder, como a Bíblia fala em Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Né? Até às vezes a gente usa um exemplo simples, pessoal na igreja, né? Você tem um salário, né? Vai lá, você está nos assistindo aqui, vamos dar um exemplo. Você tem um salário aí em casa de 100 mil reais. Aleluia, você crê nisso? Amém. Você dividiu em 10 partes de 10 mil reais. Cada um 10 partes de 10 mil reais. Qual a diferença monetária da primeira parte para a última? Tudo é 10 mil reais. Isso mesmo. Mas o primeiro é onde está a honra. É como um exemplo simples. Tem um ingrediente a mais. Tem um ingrediente chamado honra. Um bolo de aniversário. Você partiu lá aquele bolo e o primeiro pedaço você não para saber a quem você vai dar aquele primeiro. É o mesmo sabor do resto do bolo. Mas o primeiro tem esse ingrediente que o senhor falou, chamado honra. Amém. Porque no primeiro eu gosto de dizer que o primeiro é o carimbo, é o certificado na honra. Você está mostrando o valor que se dá para aquilo. E quando nós estamos priorizando a Deus e o seu reino, nós estamos comunicando o quanto Ele é importante para nossas vidas, para nosso ministério, para a nossa chamada, né? E a Deus cabe esse lugar de ser o primeiro em nossas vidas. Amém. O que é interessante é que a questão de honrar a Deus é tão importante que a gente pode encontrar isso em Malaquias, lá o último livro, né, do Antigo Testamento. O Senhor, ele fala algo bem interessante com os sacerdotes, em Malaquias capítulo 1, versículo 6, você que está aí ouvindo esse bate-papo aí sobre honrando a Deus, e a gente vai falar de outras esferas de honra também, mas diz assim, em Malaquias capítulo 1, verso 6, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E a gente percebe que todo o contexto fala sobre a questão do dar. Né? Não é que eles não deram, mas eles deram sem honra, né? Eu creio que a nossa doação, ela comunica algo. Se eu dou um presente para o Senhor, eu estou comunicando quanto você é importante para mim. Se eu presentei uma pessoa, aquele presente ele tem dentro dele uma informação do quanto a pessoa é importante para você. Amém. E aqui, nesse contexto aí, pessoas estavam dando a Deus. Mas eles davam animais mancos, eles davam sobras, coisas estragadas. Eu lembro daquela viúva, né, que deu aquelas pequenas moedas. Isso. E aquilo chamou a atenção de Jesus em Marcos capítulo 12, versículo 41 em diante, você pode ler lá. Jesus, ele está sentado diante do gasofilácio, onde as pessoas contribuíam, vendo como o povo lançava ali o dinheiro. E chamou a atenção de Jesus uma viúva que colocou poucas moedas. E Jesus disse, olha, chamou os discípulos e disse, essa mulher deu mais do que todos eles. Interessante. Porque eles deram grandes quantias, mas ainda assim Jesus questionou aquilo, porque o fato não é se dá ou se não dá. O fato é quando se dá, deve ter embutido dentro disso a honra e o quanto é significativo para você colocar aquilo na mão da outra pessoa que você está dando. Aquela doação daquela senhora comunicou algo a Deus, porque Jesus Cristo, como o senhor falou, ele não estava olhando para os valores monetários, mas o que ele olhou foi que aqueles que deram muito, deram do que sobrava. Aquela senhora, ela deu tudo quanto possuía. É como esses sacerdotes aqui, eles pegavam os animais defeituosos, né? Mano. E já que vai queimar mesmo, vamos colocar isso. Mas Deus disse, onde está a minha honra? Pastor Júnior, o que eu queria que a gente compartilhasse aqui para o pessoal que está nos ouvindo, é possível você ser desonrado por Deus? Porque a Bíblia fala que aquele que não me honra, eu não vou honrá-lo. Isso. Eu lembro, o senhor falou isso aqui agora, eu estava procurando um versículo, eu lembrei. 1 Samuel 2,30. Deus diz, aos que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desmerecidos. Então, eu creio que... Eu acho que eu coloquei a palavra errada, não é a palavra desonra. Eles vão deixar de ser beneficiados por não ter honrado a Deus. Isso. Só queria deixar isso claro para você. É bem esse segundo ponto que você colocou aí, né? Uma vez que a pessoa, toda honra ela traz em favor do céu, eu creio que toda desonra na terra também fecha o favor do céu.
né? O pecado, ele é uma semente de desonra. Ou seja, a honra, antes de ser sua colheita, É a sua semente. deve ser sua semente. E a desonra da mesma maneira, né? Se eu estou desonrando a Deus, é engraçado na Bíblia como pessoas se relacionaram com Cristo em honra e receberam o favor de Deus e milagre, e aqueles que não honraram, que desonraram a Cristo e viram os céus travados sobre a vida deles, né? Eu gosto de olhar na ótica da honra aquela passagem do centurião de Cafarnaum. Ele era um judeu, ele era um romano que governava sobre os judeus. Ele era um militar, né? Só o fato de ser romano, já aquilo já dava um valor para o cidadão, pessoas pagavam para ser cidadão romano. Ele era um líder militar, e ele chega para Jesus, que no contexto histórico dele era um judeu, que era dominado por Roma, e ele chega para Jesus Cristo com comportamento e honra. A primeira palavra que ele chega para Jesus falando é chamando ele de Senhor. Um romano chamando um judeu de Senhor já é algo, um militar chamando um homem comum de Senhor. E ele sai se comunicando esse Senhor, e nas conversas dele com Jesus, ele: não sou digno que você entre na minha casa. Senhor, manda apenas uma palavra. Esse homem trata Jesus Amém. Cristo em honra. Muito e aquilo bom. atrai o favor de Deus. Uma outra passagem que pessoas, e aí acho que vai responder bem, pastor, a sua pergunta, é em Marcos 6, quando Jesus Cristo vai para os seus, aquelas pessoas que viram ele crescer, e a Bíblia fala que naquele lugar não houve honra. Foi lá onde Jesus Cristo ele lamenta, né, que um profeta não tem honra senão na sua casa. E a Bíblia fala que ali ele não pôde. Veja como é interessante isso. Jesus Cristo, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, diz que no lugar Muito onde não bom. houve honra, não pôde ali fazer muitos milagres. Eu creio que essa honra, esse valor que nós damos para o céu atrai o favor de Deus. Mas quando nós tratamos as coisas espirituais como comum, nós estamos travando o agir de Deus nas nossas vidas. E tem uma passagem onde Jesus ele fala, isso em Marcos capítulo 7, que ele fala que é possível haver uma honra disfarçada, se é assim que eu posso dizer. Ele diz: este povo me honra com os lábios. A gente encontra muito alguns cristãos dizendo: toda honra, toda glória seja dado a Deus, mas vive uma vida carnal, uma vida de mentira, uma vida dupla. Querido, essa coisa de dizer com os lábios, Jesus já falou isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Mateus 15, eu lembro, versículo 8 e 9, Isaías 29 também, Jesus Cristo está reproduzindo essa passagem. Ele fala, né? Olha, esse povo, em Isaías é interessante que ele diz que esse povo me honra, de maneira que eles aprenderam maquinalmente, fazem isso de maneira que fosse religiosa, tradicional. A honra sincera vem do coração. Eu gosto de dizer que a honra ela é um princípio que guarda outros princípios, né? E tudo sai do coração. Se você anda em honra, você tem que andar em humildade. Você tem que andar em obediência. Você tem que andar em temor santo ao Senhor. E uma vez que você pratica isso, aí sim você está honrando a Deus. Porque senão a honra só da boca para fora é o que pessoas chamam de bajulação. Não tem valor diante de Deus, não tem valor diante da presença do Senhor. É apenas falatório, apenas linguagem humana. E eu creio que a honra, ela pode ser diferenciada da adoração, porque eu creio que existem pessoas que não têm ainda o Espírito Santo dentro dela e ainda assim são homens de honra. Então, eu acredito que o que diferencia, eu posso tanto honrar a Deus como adorar. Né? E o que faz a diferença é que a adoração ela pode ser feita só em espírito. Isso. Mas a honra ela tem muito a ver com honestidade, com o reconhecimento de uma pessoa que merece respeito. Isso. A adoração única e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala sobre dar honra a quem merece honra. Né? Eu gosto de um texto que Paulo está escrevendo lá em Filipenses 2. Ele está falando de Epafrodito. Né? E ele fala algo bem interessante. Ele diz: olha, estou enviando até vocês, Filipenses, esse homem chamado Epafrodito. Isso. Ele diz, há homens como este. Há homens como esse. Aí só que ele fala um pouco. Ele diz: olha, ele chegou às beiras da morte para que o evangelho chegasse até vocês. Ele adoeceu mortalmente para que o evangelho se cumprisse em vocês. Aí ele fala: há homens como esse. Há homens que se doaram, há homens que respeitaram, há homens que se comprometeram com a vida de vocês. A esse tipo de homem tratai com honra. Eu quis falar essa coisa da adoração para a gente já pegar esse outro lado da honra, que é a honra uns aos outros. Né? A gente falou, a gente falou um pouco, teria muitas coisas para falar sobre honra a Deus, né? Com primícias e outras coisas mais. Mas eu quero falar um pouco agora da honra de uns para com os outros. Né? Tem a honra com aqueles que estão acima de nós, a honra com aqueles que estão, vamos dizer assim, andando
no mesmo nível, nas mesmas passadas do Evangelho, e a honra para aqueles pequenininhos que estão chegando agora. Amém. Eu queria que você falasse um pouco A Bíblia fala sobre em isso. Pedro, né, sobre tratar a todos com honra. Amém. É interessante isso. Eu gosto de dizer que as pessoas perguntam, mas como eu faço para honrar a Deus? Eu digo que você honra a Deus valorizando o que Ele valoriza. E você vê Deus valorizando as pessoas, a ponto que Ele enviou seu Filho para morrer por elas. Então, quando eu estou valorizando os enviados dele para a minha vida, Jesus fala em João 13, 20, e Ele repete depois em Mateus 10, 40. Ele diz, olha, que quem me recebe, ou quem me honra, Jesus, está honrando aquele que me enviou, o Pai. E quem recebe a quem eu enviar, está me recebendo. Eu queria só isso, eu queria que você prestasse atenção. Isso é tremendo, esse texto. Algumas pessoas devem saber, quando você está recebendo uma pessoa que foi enviada pelo próprio Jesus, você está recebendo o próprio Jesus. Amém. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente percebe, nessa geração, infelizmente, desencadeou-se uma desonra, um menosprezo para muitas autoridades espirituais, pastores, ministros. A gente sabe que houve muitos erros da igreja e outros pastores, mas existem homens e mulheres de Deus que estão proclamando o reino de Deus com seriedade, com integridade, e às vezes as pessoas estão tratando isso desrespeitando até a unção que está sobre a vida do homem ou da mulher de Deus. Algo que vai nos ajudar a compreender isso é sobre a passagem lá de Marcos 5, quando pessoas desonraram Jesus. Quando você vai ler lá aquela passagem, interessante, porque eles não estão lá falando mal de Jesus, difamando, blasfemando. Como eles desonraram Jesus? Desonraram ele, tratando ele comum. Não é difamar. Difamar. Diferente da desonra, né? Eles trataram ele, ou seja, pegaram aquilo que era santo, glorioso e trataram como comum. Isso é uma desonra. Porque às vezes eu posso desonrar uma pessoa de Deus, uma pessoa que Deus enviou para a minha vida, mas não reconhecendo. Tratando ele como um cara legal. Um cara legal, bacana. E nessa passagem de Mateus 10, 40, Jesus Cristo ele vai falando desses 3 níveis de pessoas. Ele diz, olha, quem receber um profeta, ou quem honrar um profeta no caráter de profeta, ou de ministro, ou de enviado de Deus, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Amém. E quem recebe, ou quem der apenas de beber um pouco de água a um pequenino, de modo algum perderá o seu galardão. Então são 3 níveis de pessoas, como o senhor falou, alguém está sob autoridade como nós, podemos exemplificar isso com o profeta, alguém está na mesma esfera que nós, o justo e o pequenino. E quando eu recebo esses 3 na categoria como enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é como se eu estivesse recebendo a própria pessoa de Jesus. Né? E uma vez, a gente estudando, meditando sobre isso, qual o galardão do profeta? Qual o galardão do justo? Qual o galardão do pequenino? A unção que opera nele. É isso, pastor. É a unção que opera nele. Aquilo que é divino que opera nele. Ela flui e salta sobre ele. Então, eu creio que quando eu estou recebendo o enviado de Deus, e eu honro ele como enviado de Deus, eu vou desfrutar daquilo que é divino que opera na vida dele. Amém. Eu vou desfrutar da unção, da glória de Deus. Precisamos despertar para isso. Agora, eu creio que alguns processos, algumas coisas que desencadearam a desonra, foi também a falta de habilidade do pastoreio correto diante de Deus, que é pastorear, não devemos pastorear como dominadores, né? Não por ganância, nem como por constrangimento. Eu acho que houve um choque também, não erro só do liderado, mas de alguns líderes que se posicionaram como verdadeiros pastores ditadores, e que isso não é correto diante de Deus também. Eu acho que aí começou a haver um equívoco nisso aí, alguns pastores querendo subir no pedestal e achar que é a última Coca-Cola do deserto. E aí eu acho que desencadeou a desonra. Mas ainda assim, pastor, eu queria que você frisasse bem que é um princípio de Deus honrar a unção que está sobre homens e mulheres de Deus. Um exemplo disso, uma coisa importante que o senhor falou aí é porque a honra ela não exige honra. Né? Não é honra exigir honra. Provérbios fala sobre isso. Né? Você não está lá para exigir honra. Mas tem uma passagem na Bíblia que é sobre a mãe de Samuel, quando ela se relaciona lá com Eli, que era o sacerdote da época. Ele não era um líder exemplo, um líder modelo, mas ela honrou a posição que ele tinha. Isso. E ela estava lá para autoridade constituída. A autoridade constituída por Deus. Não o que ela estava fazendo, mas a autoridade constituída. E mesmo ele não tendo com a vida
correta, como um padrão, como o senhor falou aí, que um homem de Deus deve ter um Ainda modelo. assim ela honrou. Assim ela honrou e ela recebeu a recompensa de Deus. Graças e ela, a um Deus. ano após aquilo, recebeu Samuel como seu filho, como herança de uma recompensa de honra, de uma semeadura de honra. Então é um princípio tão grande porque ela reconheceu ele, não por causa dele, mas porque ele estava lá na posição constituída por Deus e recebeu a recompensa dos céus. Né? Nessa questão, nós como líderes espirituais devemos sim, o Senhor usou uma frase tremenda, a honra antes de ser a sua colheita deve ser a sua semente. Como líderes espirituais devemos ser exemplo, devemos investir na vida de pessoas, né? Honrar os pequeninos, honrar os justos. A Bíblia fala que nós seremos recompensados por isso. E aí quando a honra ela flui de cima para baixo, né, da autoridade, vai ser fácil colher honra na vida das pessoas. Que coisa Mas boa. é um princípio tão poderoso que mesmo se a pessoa não tiver assim, mas os céus serão abertos, o favor de Deus será atraído por causa do princípio que foi semeado. Pena que a gente está chegando no final, né? Já? Meu Deus do céu, que coisa boa. Mas a honra é um princípio glorioso. Amém. E o problema é que muitas vezes alguns líderes eles usam, não, siga Jesus, veja Jesus. Mas nós devemos ser modelos, nós devemos dar o exemplo. E o maior nível de liderança é pelo exemplo, é pelo serviço, né? Não querer intimidar pessoas. A posição de autoridade que um pastor de uma igreja tem não é para intimidar as pessoas e aplicar os seus caprichos como homem, porque o púlpito não é lugar de você colocar o que você quer. O púlpito é um lugar de serviço sagrado, de restaurar vidas, levantar pessoas, honrando, porque o povo tem problema, mas o povo não é o problema. Então somos ungidos por Deus para retirar o problema, servir as pessoas e por consequência disso seremos honrados. Pastor Júnior, estamos no final, eu queria que você fizesse suas considerações finais, porque realmente esgotou, eu queria passar mais tempo, mas eu queria que você encerrasse sua parte aí para a gente. Eu creio que aquele que anda em honra, ele vive diferente. A honra ela tem o poder de intensificar a sua vida. Eu gosto de falar que a honra é como um solo fértil. Tudo que você faz em honra cresce rápido e cresce grande. Amém. Que você seja um praticante dessa vida de honra, desses princípios de honra, e você vai ver os céus abertos, o favor de Deus, a mão graciosa de Deus. Meu irmão, foi o Senhor quem falou, aos que me honram, eu honrarei. Honre ao Senhor, honre as pessoas enviadas por eles, honre quem está perto de você, honre a sua casa, honre a sua família, e você vai provar o favor de Deus. Pastor Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Que prazer estar nesse programa, Vida de Fé. Amém. Né? Creio que podemos contribuir um pouco. Glória Esperamos estar aqui mais vezes. Né? Grande abraço para você. Amém. Obrigado. Passamos um pouquinho do tempo, mas eu não posso terminar antes de ler esse versículo. O galardão da humildade e o temor do Senhor, está lá em Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Se você andar em humildade e temor, você receberá riquezas, honra e vida. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Vamos acompanhar uma reportagem especial sobre honra. Então, gente, a gente fez um comentário com o pastor Júnior, conversamos muito sobre honra e eu estou aqui com o apóstolo Guto, que é presidente do Ministério Verbo da Vida. E eu queria saber do senhor, o que é que você vê sobre essa palavra tão importante no corpo de Cristo? Essa palavra honra, a gente teve um debate com o pastor Carlos Júnior, foi muito bom. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa palavra honra para ambos os lados, né? Tanto para o líder como para o liderado. Para mim é importante a gente perceber algumas coisas, né? Há uma certa passagem na Bíblia, quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja. E diz a Bíblia que quando ele teve aquele encontro com Jesus, Jesus apareceu para ele e ele disse assim, Senhor, o que queres que eu te faça? E ele disse, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. E uma certa passagem, Jesus falando, ele disse, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, queridos, Humberto, eu acredito que o ensinamento da palavra, a revelação que a palavra de Deus traz para o coração do homem vai trazendo os valores corretos para o meio cristão, né? Então eu acredito que quando você começa a lidar com a palavra e com os homens que Deus coloca na sua vida, honrando aqueles ensinamentos, Deus começa a trazer benefícios para a sua vida. Eu me lembro muito da minha vida com o pastor Bud, né? Meu encontro com ele. Eu não tinha noção do que Deus poderia fazer, do que Deus ia fazer.
Na verdade, eu conheci e só tinha mesmo um desejo. Eu nem podia dizer que era Deus falando comigo, porque eu não sabia como Deus falava. Eu via muita gente dentro da igreja dizer, Deus falou comigo aqui, Deus falou comigo ali. Mas quando eu conheci aquele homem de Deus que falava de uma maneira diferente, eu fiquei tão entusiasmado para poder ajudá-lo na obra que ele estava fazendo, que eu não tive pensamento contrário. Eu só fui me oferecer a ele para poder ajudá-lo. E para mim, toda palavra que aquele homem falava, para mim era como uma ordem. Eu respeitava e honrava aquilo que ele dizia com todo o meu coração. E Deus foi me destinando, né, para os lugares certos por causa das instruções que a gente recebia dele. Então, quando você escuta um homem que conhece a palavra revelada, né, e você se submete a ele, dando honra àquela palavra, os benefícios vão acompanhando a sua vida. Não tem como dar errado, né? Agora, nós já vimos muitas pessoas, não é, que não têm conhecimento da palavra tentando se estabelecer nisso. E às vezes eles ficam, de uma certa forma, como ditadores. Mas quando você conhece a palavra e você coloca as coisas no seu devido lugar, eu acredito, né, que as pessoas que vão estar junto com você, elas vão estar sendo beneficiadas com aquela palavra, e essa avenida de mão dupla, que é a honra, vai estar fazendo com que as vidas sejam abençoadas, tanto individualmente como numa coletividade. Foi isso que tem acontecido no nosso ministério. Nós temos aprendido a honrar esse homem de Deus, né, até agora, e temos visto os resultados que essa palavra tem trazido para nós, né? E são resultados firmes, né, que as pessoas podem notar. Eu penso na minha vida, se eu não tivesse dado ouvidos àquilo que ele estava orientando, àquilo que ele estava trazendo para nós naquele momento, eu acredito que eu não estaria aqui hoje podendo ministrar para um povo que eu nem conheço, né, que estão aí escutando essa ministração. E, de alguma forma, essa palavra, honra, ela atou dentro do nosso coração aquele desejo de servir aos homens. E quando você vê um homem de Deus trabalhando, né, ou fazendo alguma coisa, ou quando você pensa assim, o que é que eu posso fazer para Deus? Quando você pensa em o que fazer para Deus, logo Deus vai lhe apresentar um homem a quem você servir. Um líder de um ministério, alguém que você possa acompanhar, alguém que você possa imitar os passos. E foi assim que a gente foi conhecendo o pastor Bud, e essa coisa no nosso coração, esse desejo no nosso coração de ajudá-lo no ministério, ficou mais forte ainda, né? Então eu acredito que essa palavra que Jesus disse, esse povo me louva com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Ou me honra com as suas palavras, mas seu coração está longe de mim. Isso é uma palavra que não deve estar no coração das pessoas, né? A gente precisa resgatar esse momento de honra, essa dedicação ao ministério, essa dedicação a Deus, de alguma maneira. E eu sei que esse ensinamento verdadeiro tem chegado, de alguma forma tem atingido as nossas igrejas, e as pessoas têm sido despertadas para servir ao Senhor, servindo também a sua instituição, aquilo que tem levado salvação para outras pessoas, porque a igreja é esse lugar de pessoas serem ministradas pelo Senhor. Mas se há uma falta de reverência, uma falta de honra, Deus não vai poder ministrar como Ele deseja, naquele lugar onde é o lugar de salvação, é o lugar de milagre, é o lugar de proteção. Amados, a honra realmente é um princípio poderoso para nossas vidas. Conheça a nossa igreja Verbo da Vida Zona Norte. Acesse nosso site verbozonanorte.com.br. Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa Vida de Fé. E não esqueça, todos os sábados, das 9 horas às 9h30 da manhã, estaremos aqui na TV Tribuna, te esperando com uma palavra abençoada. E antes de encerrar esse programa, gostaria de orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por esse programa Vida de Fé, que tem abençoado tantas vidas. Muitos testemunhos têm sido colhidos, fruto da mensagem que tem saído deste programa. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa e até o próximo sábado. Em nome de Jesus, te esperamos.